Com vocês, Gabriela. Pode ser que não fale. Trazer luz no encontro de espíritas é um problema difícil. Com óleo na lamparina. Mas eu queria agradecer muito o convite de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre a situação atual. E gostaria de começar homenageando aqui 4 pessoas. 3 colegas meus de governo Lula, o Quioro, o Gabas e o Rosseto. E uma pessoa que eu considero minha filha, que é a Raimunda, que é parte do processo inicial da construção desse partido, no tempo que ela cuidava da nossa gráfica, lá no passado, lá nos anos 80. Então eu queria homenagear essas 4 pessoas para começar a falar um pouco sobre a situação. Queria agradecer também a nossa magnífica reitora, porque ela me facilita o início da conversa. Eu não sei se vocês viram uma carta, ou um diário, ou um resumo sobre o Lula que está circulando hoje nas redes sociais. E nesse resumo, nessa carta que Lula escreve, primeiro o dia a dia deles na cadeia e, em segundo lugar, o que são as preocupações dele, ele destaca um tema que ele está interessadíssimo em estudar, que é a escravidão. E eu vou começar por aí. O que a escravidão tem a ver com a situação atual? Se nós olharmos lá para 1800, o final do período da escravidão, 1800, 1850, primeira metade do século XIX, segunda metade do século XIX, nós vamos ver uma transição que ocorreu entre um regime baseado fortemente no trabalho escravo, ou no trabalho escravizado, que eu acho que é um conceito melhor do que o trabalho escravo. Não era uma questão voluntária, era uma questão de escravização de pessoas. Esse trabalho escravo produzia açúcar, cana-de-açúcar, açúcar, café, trabalhava na subsistência nas pequenas roças em parte do tempo escravo. E esse trabalho escravo, por razões que eu não vou entrar aqui e discutir, porque não é o tema que me interessa nesse momento, esse trabalho escravo se mantinha pela coerção, pela violência. Não se mantinha por razões econômicas, se mantinha pelo poder de impor a escravidão. Então foi o poder que impôs a escravidão. Quando a escravidão termina, eu também não vou entrar aqui na discussão se foi principalmente pela luta dos escravos, se foi uma concessão dos senhores de escravos, se foi um processo de ajuste do mundo político, não é esse o tema que me importa. O que me importa nesse momento é dizer, do ponto de vista econômico, o que é que o fim da escravidão trouxe. Você tinha uma economia fortemente vinculada aos circuitos internacionais, porque tanto o café como o açúcar eram essencialmente produtos de exportação, portanto eram produtos integrados no mercado internacional, com uma relação de trabalho escravista, em que o trabalhador não tinha direitos, apesar das visões idílicas de Gilberto Freire, de Cátia Matoso, etc., que acham que o ser escravo era bom. Mas a vida do escravo era muito difícil. Quando termina a escravidão, você tem uma situação que você tem algumas milhares ou milhões de pessoas que perdem essa relação de domínio extraeconômico e, teoricamente, virariam potenciais assalariados. Virariam pessoas que poderiam entrar no sistema assalariado, receber salários, mesmo que fossem salários baixos, porque a existência da escravidão botava os salários baixos, mas permitiria eles entrarem no sistema e virarem assalariados e, pelo mérito
pela competência, pela capacidade de trabalho, virem a melhorar de vida. Essa lógica esquecia que existia escravidão. E existia racismo contra os pretos e contra os negros. E esse racismo trazia consequências não econômicas, que não permitia necessariamente que essas pessoas disputassem economicamente os lugares no mundo do trabalho assalariado e virassem, portanto, assalariados que melhorassem de vida e pudessem acumular e no mundo idílico viessem a se transformar em pequenos empresários, microempresários e transformar, portanto, as suas vidas. Este modelo que se aplica de forma abstrata, porque não é real, na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, levou muitos economistas e muitos formuladores de política econômica, inclusive na esquerda, não foi só na direita isso, a ter um conceito de desenvolvimento, como se o desenvolvimento fosse algo que por si só levaria a uma redução da desigualdade. Que a economia crescendo poderia levar à redução da desigualdade. A expressão mais clara disso era a frase do Leofim Neto, de que o bolo precisa crescer antes de distribuir. De que, portanto, é preciso você fazer a economia crescer, porque depois você resolve o problema da distribuição, simplesmente abrindo oportunidades para todos. Este modelo, e aqui eu estou vendo jovens há bastante tempo na minha frente, com muitos cabelos brancos, e esses jovens há mais tempo foram formados, todos nós fomos formados, na ideia de que desenvolvimento significava aumento da indústria, aumento do comércio, aumento da atividade agrícola, aumento da atividade física da produção. Então, no fundo de nossa mente, nós temos uma ideia, mais à esquerda ou mais à direita, a questão da desigualdade toma importância, mas na nossa formação de concepção de como anda a economia, nós temos a ideia de que a economia cresce com crescimento físico, aumento do número de tratores, aumento do número de fábricas, aumento do número de pontes, de estradas, de portos, aeroportos, universidades, etc, etc. Ou seja, nós temos uma visão produtivista do aumento da economia, e aí, em função da posição que nós temos em relação à desigualdade entre as pessoas, nós defendemos mais ou menos redistribuição da renda e da riqueza no país. Esse conceito de desenvolvimento e esse conceito de crescimento hoje estão profundamente em crise. Em crise pela direita e em crise pela esquerda. E é isso que eu queria chamar a atenção de todos nós. De um lado, há uma crescente concepção de que elementos não econômicos são fundamentais na questão da distribuição de renda. Não basta crescer a renda, não basta aumentar as oportunidades se você não atacar a origem do racismo, a origem da discriminação, a origem dos problemas sociais. Então, tem componentes não econômicos que passam a ser importantes. Em segundo lugar, há que considerar-se que, pensando do ponto de vista puramente econômico, a chamada mais-valia, a chamada geração de excedentes na atividade econômica, que em última instância é o elemento chave que permite o investimento, que permite o crescimento, que permite a utilização dos recursos, ela não vem apenas do trabalho direto. Ela vem fortemente de uma exploração que está fora do universo de produção. Vem do trabalho da mulher, por exemplo, não pago,
que é o trabalho doméstico de criação das crianças, vem da relação que a mulher tem na sustentação da casa, na dupla, tripla, quarta jornada, que não é mensurada nos PIBs, que não é mensurada do ponto de vista econômico, mas é fundamental para a sobrevivência da sociedade. Por exemplo, vem do trabalho, das heranças do trabalho escravo, que implicam em que muitas famílias têm os primeiros filhos na universidade, agora, em 2000, no século XXI. E essa situação permitiu, e foi o trabalho escravo que permitiu o que na Europa se chamou de acumulação primitiva, que é diferente do processo que aconteceu na Europa na transição do feudalismo para o capitalismo. Então a escravidão, ela está presente hoje de forma disfarçada, está presente hoje de forma indireta, e está presente hoje inclusive no orgulho, na subjetividade das pessoas. Ninguém quer ser preto. Ser preto é ruim. Ser preto está submetido a si morto. Sou preto, sou negro. Isso, o orgulho de ser preto, o orgulho de ser preto tem que ser retomado. Tem que ser retomado esse orgulho, porque ser preto é estar ameaçado de morrer mais do que o branco. É ter menos oportunidade de trabalhar do que o branco. É ter menos possibilidade de ser rico como o branco. Não, que até os ricos pretos são mais pobres do que os brancos. Então essa situação exige uma principalidade dessa questão de forma significativa. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso em 2021? Em 2020, no século XXI. Porque se nós olharmos, nós passamos nos últimos 10 anos, portanto, de 2010 para cá, uma profunda transformação estrutural na forma de funcionamento da economia brasileira. Primeiro, se nós olharmos a economia até 2014, ainda com a presidenta Dilma, nós vamos ver que nós terminamos em 2014 um ciclo em que a menor taxa de desemprego do país ocorre em 2014. Nós terminamos um ciclo em que nós tivemos taxas de crescimento, por exemplo, nas cidades pequenas do Nordeste, superiores à China, de 2010 a 2014. Nós tivemos uma situação de contínuas taxas de crescimento com investimentos crescentes no Brasil até 2014. Nós tivemos um conjunto de expansão física da infraestrutura social que permitiu a inclusão de milhares de pessoas, mais de 40 milhões de pessoas saindo da miséria absoluta e uma grande parte das pessoas do mais baixo nível de renda elevando o seu nível de renda. Nós tivemos uma expansão significativa das oportunidades da comunidade negra nas universidades, no acesso à educação, à educação em geral, tanto técnica como nível médio. Nós praticamente universalizamos a chegada às escolas das crianças dos 6 aos 14 anos, ainda que tenhamos vários problemas de qualidade da nossa educação fundamental. Nós criamos e avançamos enormemente vários programas de política para apoio à agricultura familiar. O Rosseto aqui é um dos condutores desse processo. Nós fizemos uma expansão do sistema de previdência rural e que teve um impacto gigantesco sobre as comunidades pequenas e médias do interior do Brasil. Nós fizemos um processo de transformação profunda das condições de vida por razões não econômicas, por uma opção política, por uma decisão de política. Nós não conseguimos fazer a subjetividade disso nas pessoas. As pessoas beneficiadas por isso não acreditaram de que estas questões foram resultados de decisões políticas. E acreditaram, como na época da escravidão, de que é o mérito individual, que é a capacidade, que é o esforço, que é a possibilidade deles fazerem
que permitiu eles melhorarem, estarem na universidade e estarem nos melhores empregos. Quando nós olhamos, por exemplo, a elite do setor público, olhamos o setor, a alta cúpula do judiciário, a Polícia Federal, a diplomacia, até as universidades até menos, mas quando nós olhamos para a elite do setor público federal, nós vamos ver que nós crescemos muito os concursos, nós crescemos muito a oportunidade de entrar, mas quem entrou? Vocês viram Polícia Federal, por exemplo, preto? Não tem. Você vê as fotos da Polícia Federal, praticamente não tem preto como da Polícia Federal. Juiz, pouquíssimos. Promotor, nenhum. A Força Tarefa Lava Jato, quantos negros tem? Graças a Deus, Nenhum. Então, nós temos aí elementos que nós fizemos, como nós não tratamos dessas questões, nós não conseguimos mudar estruturalmente o problema. Aí vamos ver o que acontece pós 2010 e tem uma transição até 2014 e principalmente pós 2015. O que acontece pós 2015? Nós crescemos como rabo de cavalo. Rabo de cavalo, vocês cresce para baixo, né? Então nós crescemos como rabo de cavalo, aumentamos o desemprego, aumentamos a informalidade, aumentamos a precarização das relações de trabalho, voltamos a criar o pobre miserável, voltamos a aumentar a desigualdade, e estamos numa situação que tem 3 anos que a economia ou decresce ou praticamente não cresce. Uma recessão econômica longa como esta tem impactos com longa recuperação. Recuperar isto vai demorar muito tempo. Vai recuperar, não automaticamente, porque nada dura para sempre. Nada, entendeu? Tudo muda. Então vai mudar algum dia. Pode ser que nós de cabelo branco não vamos mais ver, mas nossos filhos ou nossos netos vão ver. Tá certo? O fato é que você está fechando a empresa, reduzindo a atividade industrial, reconcentrando a atividade agrícola, fazendo uma enorme concentração da propriedade, do comércio, das redes de varejo, das farmácias, dos hospitais, das escolas, das universidades, redefinindo espaços financeiros para a previdência privada, expandindo o crédito com limites, o crédito direto para privado para financiamento do consumo e da habitação. Nós estamos, portanto, passando por um processo de profunda financiarização da economia brasileira. Isso de 2015 para cá. De 2015 para cá, nós tivemos a criação de 54 mil fundos de investimento. 54 mil fundos de investimento criados de 2015 para 2019. Esses 54 mil fundos de investimento têm no seu patrimônio 4,6 trilhões de reais. 4,6 trilhões de reais. Só para vocês terem uma noção desse número, que é um número tão grande que ninguém tem noção física do que é, todas as cadernetas de poupança do Brasil, todas elas somadas, seja do pequenininho, que tem lá seus 20 contos, seja do grandão, que tem 200 mil reais, porque o grandão mesmo não tem caderneta de poupança, vai botar o dinheiro em outra coisa. Mas tem gente que tem 200 mil reais na caderneta de poupança. Se você somar todas essas, o patrimônio disso é 0,8 trilhões. Portanto, nós temos 4,6 nos fundos de investimento.
versus 0,8 em todas as cadenas de poupança. Mas para dar outra dimensão relativa desse volume, o PIB brasileiro está hoje em torno de 6 trilhões. Portanto, nós estamos aí quase com 70% do PIB brasileiro no patrimônio dos fundos de investimento. Mas sabe quanto é que eles giram por ano? 19 trilhões de reais. O volume de transações nos fundos de investimento é 19 trilhões de reais, que é mais de 3 vezes o PIB brasileiro. Circula nos fundos de investimento. Quem são os aplicadores dos fundos de investimento? Quem é que tem o dinheiro nos fundos de investimento? Você deve ter aí aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 brasileiros e brasileiras com recursos aplicados nos fundos de investimento. E esses fundos de investimento, que estão crescendo de 2015 para cá, no meio da miséria geral do povo, no meio da destruição da indústria, da redução da atividade agrícola, da redução do comércio, do fechamento das atividades, esses fundos de investimento, que estão nas mãos de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, são operados por cada fundo desse, opera cada um desses fundos 3, 4 pessoas. Portanto, nós temos aí 150 a 200 mil trabalhadores que trabalham nesses fundos. Então nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas numa população de 214 milhões de pessoas. É 1,5 milhão de pessoas em 200. Hoje saiu a notícia de que os nossos milionários aumentaram o número de milionários brasileiros em 19, relativamente, em 18 relativamente a 17. Nós temos hoje 239 mil novos milionários, com um crescimento de 19% dos milionários brasileiros de 2017 para 2018, em plena crise que nós estamos vivendo. São 239 mil pessoas ganhando mais de $1 milhão no Brasil, com patrimônio acima de $1 milhão no Brasil. Nós temos 89 mil pessoas no Brasil com patrimônio acima de $50 milhões. 89 mil pessoas. Essa pequena parcela da população, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, tem sua renda fortemente atrelada ao movimento dos fundos de investimento. Quanto eles pagam de imposto de renda? Pago. Eu pago 27,5% do meu salário. A professora aqui paga 27,5% do salário dela. A maioria das pessoas que estão aqui pagam 27,5% do salário mínimo. Eles pagam 15%. E pagam 0% dos dividendos. Porque o dividendo no Brasil, incrivelmente, é isento. Quem declarou imposto de renda vê lá, dividendo é rendimento não tributável. Então, essa iniquidade do processo de financiamento do setor público tem uma dimensão hoje, no século XXI, que nós precisamos chamar a atenção. Porque se a mais-valia hoje no mundo, ou seja, o excedente que gera o lucro, os juros e a renda, não vem do trabalho direto, vem da circulação financeira e vem daquilo que o Estado se apropria, a grande disputa que nós temos é para onde o Estado vai gastar o dinheiro de volta. Então a disputa que nós temos é para onde o Estado vai usar o seu recurso. Vai usar esse recurso para
abrir oportunidades iguais para todos e deixar que todos igualmente disputem as condições de acordo com o seu mérito e a partir do seu mérito venham a melhorar de vida? Ou vamos ter políticas intencionadas de enfrentar a desigualdade, os objetivos da desigualdade e reduzir a pobreza e a miséria? Isso é uma opção política, não econômica. E essa opção política, não econômica, é o que explica, ao meu ver, estruturalmente, o que nós vivemos com o golpe contra a presidenta Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Eles fizeram a opção política. O Guedes expressa isso de forma absolutamente explícita, o ministro da Economia. Qual é a lógica num país em crise que, ao mesmo tempo, a sua bolsa de valores bate recordes a cada dia, tem mais de 100 mil pontos, em plena crise que nós estamos vivendo? A lógica da política econômica é não ter política econômica. A lógica da política econômica é deixar, como dizem aqui na Bahia, o tempo de município. Cada um cuida de si. E cada um cuidar de si, os mais fortes ganham. E cada um cuidar de si, aumenta o poder dos mais fortes. Então, o que nós temos é uma opção política da elite brasileira que optou pelo rentismo. É uma opção política da elite brasileira que abandonou a indústria. É uma opção política da elite brasileira que abandonou o uso das riquezas naturais que nós temos, como o pré-sal brasileiro, e desmontou a Petrobras. É uma opção política da elite brasileira que, no circuito da produção da agricultura, sequer defende uma política que favoreça a exportação estratégica para países como a China. É uma opção política da elite brasileira abandonar a qualquer protagonismo da política externa brasileira. É uma opção política da elite brasileira penalizar fortemente o aposentado ou o aposentável para enfrentar dificuldades potenciais atuariais que nós temos no sistema de previdência. É uma opção política da elite brasileira desmontar os mecanismos de participação social. É uma opção política da elite brasileira reprimir as formas de organização do movimento sindical, do movimento popular, dos movimentos sociais em geral. Política deliberada da elite brasileira desmontar mecanismos de organização e de expansão de novos direitos que vêm das lutas identitárias dos LGBTs, da comunidade negra e das mulheres. É uma opção política, portanto, que nós temos que combater. Não é um problema de escolha econômica. É uma escolha deliberada da elite que se apropriou do Estado da mesma maneira que os escravocratas se apropriaram da República quando teve a abolição da escravidão, para manter a desigualdade, para manter a exploração. A questão é, isso é permanente? Isto é duradouro? Eu acho que nesse momento tem uma certa possibilidade de manutenção por 3 razões. Primeiro, porque os métodos utilizados para desmoralizar a política, que são tradicionalmente os métodos de considerar todos os políticos iguais, todos os políticos ladrões, e política é corrupção, que isso é tradicionalmente o método que a extrema-direita usa para desmontar os movimentos sociais, historicamente. Isso foi muito eficiente no Brasil, especialmente pelo grau de concentração que nós temos
nos meios de comunicação. Então isso fez com que quem viveu 2013, 14, 15, 16, 17 no alvo, como alvo, eu particularmente fui alvo desses ataques como pessoa física, tá certo? Eu sei o que é que significa você passar 240 dias. Em 2014 eu apareci 240 vezes no Jornal Nacional como matéria negativa. Com 365 dias no ano, 240 dias eu apareci em 2014 no Jornal Nacional com matéria negativa em relação ao meu nome. Nada. Não sou acusado de nada, não sou condenado a nada, não tenho nenhum processo criminal, no entanto, lançam suspeitas sobre mim. Então essa desmontagem da política faz com que o PSL se torne o principal partido do país. Por quê? Os candidatos do PSL eram delegados, juízes, promotores, justiceiros, teoricamente, que vão resolver o grande problema do país, que é a corrupção. Que não é o grande problema do país. O grande problema do país é a desigualdade. O grande problema do país é a falta objetiva de possibilidade dos mais pobres melhorarem. Porque quando você inclui os mais pobres no orçamento, quando você inclui os mais pobres na economia, a economia cresce. Então eles desmontaram a possibilidade da política. Se nós olharmos, por exemplo, os dados da eleição de Salvador, para vereadores e prefeitos de Salvador, de 2016, comparativamente às eleições de 2012, o Partido dos Trabalhadores, que foi a grande genie do ataque, tem uma perda de mais de 60% dos votos entre 2012 e 2016. E o partido que mais cresce é o PSL e os democratas, em Salvador, de 2012 para 2016. Esse exemplo de Salvador estou usando porque Salvador é uma resistência vermelha. Se for comparar, por exemplo, com Porto Alegre ou como Santa Catarina, que é muito pior do que aqui. Então nós tivemos até 2016 um processo de desmontagem da política em geral e particularmente desmontagem do significado da política progressista, especialmente. É claro que nós tivemos dificuldades nos nossos governos de fato empoderar os mecanismos de participação social, as conferências, conselhos, todos esses que foram inúmeros, milhares criados nesse país. Muitos deles tiveram dificuldades de se tornarem força efetiva de implementação de políticas. Mas, mesmo com essas dificuldades, tudo isso está sendo desmontado de uma velocidade extraordinária nesse momento, cortando qualquer possibilidade de participação da sociedade na gestão das questões. O caso que a magnífica leitora aqui mencionou, né, de que um professor está com dificuldade de ser nomeado porque no Facebook fez críticas, é o retorno da ditadura. A censura velada ou explícita é um outro elemento que está acontecendo. Os mecanismos de pressão direta com presença de delegados ou de parlamentares em atividades como o movimento sindical em Pernambuco, ou reuniões sindicais ou populares no Rio de Janeiro, o absurdo comportamento do governador pulando, saindo do aeroporto porque matou um fascínora, mas que tem direito a viver, que não pode ser morto da forma que foi. É a expressão dessa gestação do fascismo e gestação do nazismo que nós estamos vivendo. A sociedade vai reagir? Eu acredito que sim, em algum momento nós vamos reagir. Qual é a forma de reação? Aí nós vamos ter que olhar um pouco para o que está acontecendo no mundo. Quando nós olhamos o Equador, o Chile, a própria Bolívia,
a Argentina, o Líbano, o que está acontecendo na Europa em geral, nós vamos ver que tem algumas características desses movimentos que nos devem chamar a atenção. A primeira característica desses movimentos é que as pautas são difusas. Diferentemente do tempo de você, do que é mais velho que eu, ou do Gabas, que é mais velho que eu também. Tranquila, tranquila. Nós fomos formados na ideia de que nós temos um programa que tem algumas consignas gerais que mobilizam as massas que se juntam sob a direção de um partido ou de uma liderança política e caminham numa direção revolucionária, criando possibilidade de mudar o poder. Essa é a nossa modelo mental de transformação social, de revolução. Armada. Armado ou não, aí depende do processo, depende da tática, aí depende do momento e da correlação de força, não é uma vontade, né? Mas o fato é que os movimentos de hoje não são assim. Os movimentos de hoje são pautas difusas, lideranças difusas e utilização de mecanismos que nós não dominamos ainda. WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. A rebelião no Líbano foi motivada por um imposto sobre mensagem do WhatsApp. Quem assistiu a reunião, historicamente, eu acho que foi um exemplo de política desse momento, entre as lideranças indígenas e o traidor do Lenin Moreno no Equador, viu o significado da luta dos povos indígenas, o significado da questão multicultural, a importância dos valores locais na discussão de um tema que era a relação com o FMI e a luta contra o globalismo financeiro. Então, combinar o específico com o geral é um desafio para as lideranças políticas nesse momento. Não só para o PT, partido do qual eu me orgulho de pertencer, mas para todas as esquerdas. Terceiro elemento importante: as pautas principais não são mais apenas as pautas corporativas de cada categoria dos trabalhadores. As pautas principais são pautas de cidadania, são pautas de direitos tomados, utilização dos recursos do setor público, de quem paga a conta e quem se beneficia. E, portanto, nós temos hoje uma pauta que crescentemente vai ter valores culturais, valores políticos, valores civilizatórios em confronto. E provavelmente será explosiva. Não necessariamente violenta, não necessariamente armada, mas será explosiva. Então, dificilmente a gente pode prever que apenas o processo eleitoral, que está contaminado por novos mecanismos, novos processos, sejam suficientes para a gente tirar esse bando de miliciano Maluco. Não, eu falta adjetivo, porque a raiva é tão grande que falta adjetivo para dizer o que eles são.